Bora dar seguimento ao nosso conteúdo provas ilícitas. Tema do vídeo de agora, provas ilícitas. Artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. Vamos fazer a leitura, para ver o que esse inciso 56 nos diz. Acompanhem lá. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Isso quer dizer que não se admite as provas ilícitas. Elas não poderão ser utilizadas, no processo e, portanto, elas deverão ser desentranhadas do processo, ou seja, retiradas do processo. O que são provas ilícitas ou adquiridas por meio ilícito? São aquelas provas que ofendam algum direito, alguma garantia processual, vão de encontro, ou seja, são contrárias, à própria garantia do sujeito que a própria Constituição Federal vai trazer. Exemplo, eu trago ali alguns para vocês. Confissão por meio de tortura. Essa confissão que ela é adquirida pelo método da tortura, ela é considerada prova ilícita, porque a gente sabe que a tortura, ela é um tipo de procedimento vedado, proibido no Brasil. Então, a gente não pode se valer desse método para conseguir uma confissão, em relação a determinado crime ou em relação a determinada delação, de uma outra pessoa. Então, se a gente tem uma confissão que deriva por meio da tortura, essa confissão ela foi adquirida por um meio ilícito e, portanto, ela é uma prova ilícita, que não pode ser utilizada no processo, porque a própria Constituição nos diz que essa prova ela é inadmissível. Então, prova ilícita e inadmissível. Alguns casos que a gente já viu, de reserva de jurisdição, que são vários casos, que a gente elencou alguns, acho que uns 3 pelo menos já em sala de aula, que a gente precisa de autorização judicial para conseguir, por exemplo, a escuta telefônica, os dados telefônicos que a gente precisa de autorização judicial para obter. Quando a gente tem, a gente consegue as gravações sem essa autorização judicial, também é considerada uma prova ilícita, porque a própria Constituição exige, a autorização judicial. E se a gente não tem a autorização judicial como um requisito que a própria Constituição traz, ela se torna ilícita e, portanto, ela também é inadmissível no processo. Isso é claro, isso é básico de entender, A gente não tem como utilizar provas ilícitas, porque a gente ofenderia vários direitos e garantias referente ao processo. A principal questão que se coloca é que se é em relação às provas que são derivadas dessa prova ilícita, ou seja, as provas que a gente consegue obter por meio de uma prova ilícita. Por exemplo, por meio de uma confissão obtida por meio da tortura, a gente consegue outras provas, a gente consegue ir atrás, de outras provas que só foram obtidas em razão daquela confissão, só que aquela confissão ocorreu por meio de tortura. Então a pergunta é, essas outras provas que surgem dessa confissão também são inadmissíveis? As provas derivadas da prova ilícita também são inadmissíveis? O que vocês acham? Que aqueles elementos que foram obtidos da confissão e que se tornaram outras provas, que a polícia só chegou naqueles elementos em razão daquela confissão, elas também são ilícitas? A gente tem uma teoria bem famosa no Brasil, e aí vocês podem pôr até um coraçãozinho, porque também cai bastante em prova, principalmente na área de penal, que muito provavelmente vocês vão estudar esse conteúdo, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Teoria dos frutos da árvore envenenada. O que esse nome nos diz? Qual é a ideia que essa teoria traz? Que se a prova principal ela é ilícita, as que vão derivar dela como consequência também serão ilícitas. Por isso que a gente foi dado esse nome a essa teoria dos frutos da árvore envenenada, porque se entende que um fruto contaminaria toda a árvore, alcançaria toda a árvore, e contaminaria todos os elementos. Então se entende
que aquela prova derivada da prova ilícita, ela também é como consequência ilícita, né? Porque se a gente tem essa prova principal, que é a confissão mediante tortura, e a gente só consegue outras provas, né? A polícia só consegue ir atrás de outras provas por meio dessa confissão, essas outras provas, elas também são ilícitas, porque a gente só conseguiu ir atrás dessas provas por uma prova ilícita, por uma prova que em primeiro momento nem poderia ter existido, que é essa confissão mediante tortura. Então, provas derivadas das provas ilícitas também são ilícitas? Sim, também são consideradas ilícitas em virtude da teoria dos frutos da árvore envenenada. Mas aí eu coloco uma observação para vocês. Olha o que eu coloquei no segundo slide, uma observação que vocês precisam ter cuidado. O STF admite a utilização das provas derivadas das provas ilícitas quando a acusação demonstrar que as provas derivadas advêm de uma fonte independente, ou seja, de uma outra fonte que não essa prova ilícita anteriormente gerada. O que é esse entendimento do STF, quer dizer? Que se eu consigo obter essas provas por outros meios, que eu consiga demonstrar que eu não consegui aquelas provas por meio daquela confissão mediante a tortura, mas eu consegui por meio de outros testemunhos legalmente realizados, né, realizados com todas as garantias, eu posso utilizar essas provas, né? Quando eu quebro com o nexo de causalidade, quando a acusação consegue demonstrar que não existe nenhum nexo em relação à prova principal e aquelas outras provas que derivaram dessa principal. Quando eu consigo demonstrar que eu consigo obter essas outras provas por outros meios, por outros testemunhos, por outros caminhos, eu posso utilizar essa prova derivada dessa prova ilícita, mas só se eu conseguir demonstrar que não existe nexo de causalidade entre a prova principal ilícita e essas demais provas derivadas dessa prova, né? Quando eu consigo demonstrar que essas outras provas, elas advêm de uma outra fonte, de uma fonte independente, que não, por exemplo, daquela confissão mediante tortura. Prof, não entendi. Eu coloquei uma questão como exemplo para vocês que foi cobrada e cobrou justamente, né, a teoria dos frutos da árvore envenenada mesclando com o entendimento do STF. Acompanhem, né, a leitura da questão. Conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, adotada pelo Código de Processo Penal, a prova ilícita produzida no processo criminal tem o condão de contaminar todas as provas dela decorrentes, devendo, entretanto, ficar evidenciado o nexo de causalidade entre elas, ou seja, a relação entre elas, considerando-se válidas, ademais, as provas derivadas que possam ser obtidas por fonte independente da prova ilícita. Verdadeiro ou falso? Correta ou errada? O que vocês acham? Vamos ler mais uma vez. Conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada, adotada pelo Código de Processo Penal, a prova ilícita produzida no processo criminal tem o condão de contaminar todas as provas dela decorrentes. Até aí tá certo. Sim, a teoria da árvore dos frutos envenenados é aquela teoria que nos diz que as provas derivadas, elas também serão contaminadas por essa prova principal, né? A prova principal, ela abraça as demais, ela contamina as demais. Mas o STF vai nos dizer que essa contaminação somente ocorre se existir nexo de causalidade. Se conseguisse demonstrar que essas outras provas, né, foram adquiridas por meio dessa prova ilícita. Porque se a acusação consegue demonstrar que não existe nexo, ou seja, que as outras provas derivadas foram
obtidas por meio de uma fonte independente, é possível utilizar essas provas derivadas, porque elas não serão contaminadas pela prova principal, que é justamente isso que a questão traz no final. Devendo, entretanto, ficar evidenciado o nexo de causalidade entre elas, considerando-se válidas, ademais, as provas derivadas que possam ser obtidas por fonte independente da prova ilícita. É isso mesmo, né? A questão ela está verdadeira, ela traz o conceito principal da teoria dos frutos da árvore envenenada e mescla na parte final com o último entendimento do STF, que é aceitar as provas derivadas se ficar comprovado que elas foram obtidas por uma fonte diversa. Isso significa que não tem nexo de causalidade em relação à prova principal. Compreenderam? Então, em relação às provas ilícitas, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Mais uma vez, qualquer dúvida, me procurem, tá bem? Até o próximo vídeo, até a próxima aula, que vai ser em relação à presunção de inocência, né? O nosso próximo tema. Um beijo e até mais!